dos multipotenciais que me chamou muita atenção, me causou assim uma identificação direta, né? E aí eu fui procurar saber o que era isso, né? E eu descobri que multipotenciais são as pessoas que elas têm muitos interesses em múltiplas áreas do conhecimento, né? E essas pessoas, elas são capazes de se desenvolver profundamente em áreas que não se relacionam. Então elas desenvolvem talentos, né, e muitas possibilidades criativas. E alguns pontos fortes de pessoas que têm esse potencial, que são multipotenciais, 3 deles, e olha como é interessante, né? Uma é a capacidade de combinar 2 ou mais áreas e criar algo novo com essa junção, né? Então, por exemplo, o que a comunicação tem a ver com a inteligência emocional? Até eu pensar em fazer uma relação, eu não conseguia, né? Nossa, não tem nada a ver. Mas depois eu fui ver que realmente tem muitas coisas em comum que eu posso aí estar trabalhando, que é justamente o que eu estou fazendo hoje, né? Por exemplo, o que é uma gestão de um projeto de política pública, né, que era onde eu trabalhava, tem a ver com a gestão da escola de yoga, né, onde eu trabalhei, e que de repente me trouxe um desenvolvimento profissional para abrir meu próprio negócio, que era uma confeitaria, né? Na verdade eu tinha uma confeitaria, mas o meu negócio era gestão. Então eu comecei a fazer essas ligações com todas as áreas de conhecimento que eu tinha. Outro ponto é um aprendizado muito rápido, porque as pessoas que são multipotenciais, elas estão acostumadas a recomeçar, né? A recomeçar num assunto novo. Então, por exemplo, quando eu abri o meu negócio, né, na confeitaria, eu comecei simplesmente a fazer doces finos, né, doces assim para casamento. E aí as pessoas me ligavam e falavam assim, mas você também faz bolo? Aí eu falava, não, né, faço. Eu corria atrás para aprender a fazer, então, bolos. Mas aí me ligavam e falavam assim, mas você também faz bem casado? Eu falei, faço. Corria aprender a fazer bem casado. Mas você também faz aquelas maçãs do amor lá, decoradas, né, para decorar a mesa? Faço. E aprender a fazer. Então, a gente consegue aprender coisas muito rápidas, né? Então, porque a gente tá sempre recomeçando, tá sempre nessa disposição de recomeçar. Um outro fator interessante é a adaptabilidade, né? A gente se adapta. Os multipotenciais têm essa capacidade de adaptação naquilo que for necessário para determinada situação, né? Então, por exemplo, eu entrei como professora de yoga, né, na escola, né? Eu me formei como professora de yoga, daqui a pouco eu já estava na administração. Então, além de dar aula, eu estava cuidando da parte administrativa da escola, né? Envolvida com toda aquela cultura e com todo aquele estilo de vida. Então, são pontos fortes de pessoas que têm essa característica de multipotencialidade. E as melhores equipes de trabalho, elas são compostas de pessoas que são especialistas, né? Especialistas naquela área dela de formação, porque elas são capazes de aprofundar, né, o assunto, implementar ideias relacionadas àquela área, mas em conjunto com pessoas multipotenciais, porque as pessoas multipotenciais elas são capazes de trazer essa amplitude, né, de conhecimento. Então as melhores equipes, as melhores parcerias são justamente de pessoas que são muito especialistas com pessoas multipotenciais, para juntar aquela especialidade com a amplitude de conhecimento. Mas de qualquer maneira, em qualquer área, a chave para o sucesso é você estar sempre disposto a aprender e reaprender sempre, né? Tá sempre disposto aí a estar em crescimento, em desenvolvimento. E a evolução do mercado de trabalho, né, com as mudanças aí na tecnologia, com as transformações do mundo, né, e ainda com pandemia, né, acaba delineando um pouco aí o futuro das profissões. Então, assim, as empresas estão transformando os seus negócios, né, usando novos modelos, mudando as propostas de atendimento ao cliente, inovando para atender uma demanda, né, que é diferente da demanda que a gente via há algum tempo atrás, né, e elas têm que se adaptar para não sair de vez do mercado. Então, por exemplo, assim, o digital,
o digital, né, que está hoje tão presente na nossa vida. O digital virou necessidade, né? O trabalho remoto, as aulas EAD, as plataformas de ensino, né? Por exemplo, quem não conhecia esse tipo de plataforma, por exemplo, como o Zoom, passou a ter obrigatoriedade, né? As atividades, por exemplo, que eram entretenimento, como youtuber, gerenciador de redes, passaram a ser profissões reconhecidas. E a flexibilização do conhecimento, que depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nesse conceito, porque é muito interessante e é muito presente, né? Que misturou aí várias áreas, né, no mundo digital que resultaram aí em produtos muito lucrativos e inovadores. Então são muitas habilidades, sobretudo habilidades comportamentais, né? Inclusive essa semana eu vi uma pesquisa do LinkedIn que saiu ali um ranking das habilidades que são aí tendência para os profissionais do futuro, né? A comunicação saiu ali em primeiro lugar no ranking, né? E a maioria delas ali são habilidades comportamentais, né? Então eu vou falar de 3. Hoje eu vou falar só de 3, são muitas, tá? Mas hoje eu vou falar só de 3. A primeira delas é essa flexibilidade cognitiva. O que é isso, né? O que é uma flexibilidade cognitiva? Diz respeito aí ao esforço, ao interesse e à capacidade de aprender sobre os assuntos aí mais diversos, independente da sua área de atuação, tá? Então, por exemplo, como uma nutricionista que estuda marketing digital para se autopromover, né? Ela deixou ali só de atender no consultório dela, agora ela está fazendo live, ela está nas redes sociais, ela está usando aí o marketing digital para se promover e para conseguir aí né, se posicionar melhor no mercado. Olha lá, a Michelle fala sobre mulheres multitarefas. É isso aí, é um desafio, né? E a gente tem que aproveitar e reconhecer e conseguir trabalhar essas potencialidades, né? Porque aí a gente consegue muito resultado bacana. É isso aí. Ou, por exemplo, como um advogado, né? Que cursa comunicação, de repente, para aprimorar os seus resultados, né? Ele precisa de oratória, então ele vai estudar comunicação. Não é a área dele, mas ele acaba desenvolvendo essa habilidade para se ter um diferencial, para se sobressair nesse mercado. Ou ainda, por exemplo, como um personal trainer, né? Que ele aprende aí a lançar um produto digital voltado para alta performance. Hoje de manhã, eu fiz uma assinatura de uma plataforma que tem vários exercícios físicos, assim, é tipo uma Netflix de ginástica, né? Então, assim, é uma coisa inovadora. É uma coisa que o personal trainer, né? Ele teve que criar um outro negócio para poder atingir o público que ele quer dessa outra maneira, dessa maneira lucrativa, dessa maneira inovadora, né? Ele teve que ir para uma outra área, que é a área digital. Outro exemplo é um biólogo, né? Que de repente se torna palestrante, ou escritor de livros, enfim, né? Isso não quer dizer que esses profissionais eles não sejam especialistas na área deles, mas eles são peritos, né? Eles são muito formados, estudados na área deles, mas eles estão abertos para aprender outras coisas aí que somam esses conhecimentos aí para enriquecer o seu trabalho, para ele conseguir se posicionar melhor. Olha só, eu conheço um engenheiro que ele está dando aula de aerodinâmica no YouTube, né? Então, assim, são essas coisas que a gente vê por aí. E é uma cultura que vem se aprimorando e ela vem sendo construída geralmente por necessidade de empreender, né? Então, de agarrar uma oportunidade, de aproveitar essa demanda aí, de repente, de pandemia e do digital. Mas isso acaba formando uma cultura e a gente não sabe exatamente como isso vai terminar, né? Mas vai delineando aí um caminho, uma tendência nova de mercado. E essas pessoas que conseguem combinar essas áreas e né, de vários conhecimentos e gerar lucro com elas, acabam criando novos modelos de negócio, né, e de inovação, produtos com inovação. Então, assim, você já pensou quais que são as tuas chances de subir o nível aí da tua carreira, da tua profissão, agregando um outro valor, né? Abrangendo aí, trazendo outras áreas de conhecimento que não são só da sua área de formação,
né? É bem interessante pensar sobre isso. Uma outra habilidade, né, desses profissionais do futuro é a negociação. A negociação é uma coisa muito interessante, porque vocês já perceberam assim que a gente negocia o tempo inteiro? Desde a hora que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir, em vários ambientes, a gente está sempre negociando, né? A gente está negociando dentro de casa, às vezes com o filho, com o marido, né? Quem que vai escolher o filme, quem que vai lavar a louça, quem que vai levar o lixo, a gente está negociando. Na empresa é a mesma coisa, né? Existem negociações ali entre os fornecedores, entre os colaboradores, né? Entre os líderes, existem negociações acontecendo o tempo todo. Até no trânsito a gente negocia, né? Quem que vai dar passagem, quem que vai atravessar a rua, acontece, né? Lembra quando você era criança, né? Quantas vezes você não negociou ali com a tua mãe, com o teu pai, fez um combinado, né? Na hora do banho, na hora de comer aquela comida que você não queria. A gente tá sempre negociando. E é assim o tempo inteiro, porque enquanto houver um processo de comunicação, né, para as pessoas chegarem num acordo, alguma coisa está sendo negociada. Mas o ponto estratégico, né, dessa questão é o que você negocia, né, gera ganhos para ambas as partes, porque isso que é importante, é isso que faz de você um bom negociador, né? Então eu vou te dar aí 5 dicas para você pensar sobre esse ganha-ganha, que é o mais importante. Tá? Então, por exemplo, para você ser um bom negociador, você precisa gostar e saber resolver problemas, né? Para alcançar aí soluções criativas. Outra coisa, estar disposto a questionar, né? E para tomar a melhor decisão, trazer aí informações pertinentes para uma decisão justa, para uma decisão correta. Outra coisa, não entender que as objeções, elas são uma afronta pessoal, né? Às vezes o não é exatamente para você, é para aquela situação, né? Ou às vezes é para a pessoa mesma, né? Então a gente não pode levar assim a afronta, levar como uma objeção, entenda como uma objeção um não, né? A vida é feita de vários nãos, então aprenda com isso e saiba negociar também com isso. Ser capaz de pensar claramente sob pressão, isso faz uma diferença enorme. Algumas pessoas têm mais dificuldade de tomar decisão de forma rápida, né? Mas essa habilidade de negociar exige você ter clareza e tomar decisões ali sob pressão. E a principal de todas, essa eu acho matadora, que é ser um bom ouvinte, né? Para você conseguir ali tomar uma decisão justa, que seja bom para ambas as partes, é muito, muito importante você saber ouvir, seja um bom ouvinte. Então essas técnicas de negociação, elas já não é mais uma competência só para quem tinha uma equipe de vendas, né? Para quem precisava ali desenvolver uma habilidade gerencial dentro de uma empresa. Hoje não, hoje você tem que ter pelo menos consciência disso, né? Porque ela é praticada e exigida em vários momentos do seu dia, da sua vida, né? E faz parte, sim, das habilidades de um profissional aí moderno e competitivo, tá? Então, para você, por exemplo, se tornar um bom negociador, você vai precisar aí desenvolver a autoconfiança, o autocontrole, a flexibilidade, buscar por uma consciência aí de abundância, né, para você ter resultados justos aí, que pelo menos ambas as partes entrem num acordo, né, um acordo justo, né, que seja bom para todo mundo. E a terceira habilidade que eu vou falar hoje é sobre gestão de pessoas e lideranças. Gestão de pessoa e liderança são duas coisas que caminham juntas, porque administrar um negócio assim, o gestor, ele não vai só administrar um negócio, ele vai gerir pessoas. E aí, para você gerir pessoas, você precisa ter uma comunicação muito boa. A comunicação, ela é a chave para você gerir com sucesso. Porque é relacionamento interpessoal, né? Você está ali lidando diretamente com a confiança das pessoas. E a partir do momento que você consegue fazer esse ciclo, é um conjunto de habilidades que nasce assim o poder de influenciar,
né? Então é você falar a mesma língua e ser compreendido, né? Não é só dominar a fala, a escrita, mas é saber e conseguir se fazer entender. Na realidade é isso, né? Então é uma comunicação bem assertiva. E é através do líder que se forma realmente uma cultura organizacional, né? O clima de trabalho da sua equipe depende muito do líder, né? Dessa gestão do líder. Um ambiente com qualidade, né? Onde as pessoas possam produzir em uma qualidade melhor, em maior quantidade. E aí o gestor, né, precisa ter essa capacidade aí de avaliar as pessoas certas, dentro da empresa, na posição certa, né? E a pessoa errada fora da empresa, né? Então tem que ter esse jogo de cintura e saber se comunicar muito bem. O posicionamento ideal de um gestor é a resiliência, porque ele está sempre tendo que lidar ali com os desafios, né, as mudanças que acontecem, que aparecem no dia a dia, e também o desenvolvimento da inteligência emocional, né, que acho que é uma das soft skills aí mais importantes que vai te diferenciar no mercado de trabalho. E não é novidade, né, que algumas ocupações aí irão desaparecer. Existe uma tendência aí, um estudo de mercado, uma visão do futuro que muitos profissionais do setor operacional, principalmente, né, eles já vêm sendo substituídos por máquinas. Então, até no Fórum Econômico Mundial eles deram esse número, né, de que 65% dos estudantes que entraram no ensino primário em 2016 irão atuar em profissões que ainda não existem, né? Então, assim, é essa mudança que está acontecendo, né? Muitos, olha só, com essa pandemia, alguns cursos universitários aí já fecharam, né? Já fecharam cursos completos, cursos inteiros, e alguns estão sendo reformulados, né? Muitos professores foram demitidos. Por quê? Porque está havendo uma reestruturação nesse modelo de ensino, nesse modelo de cursos, né? Não sei como que chama isso, do ensino superior mesmo. Então, assim, adaptar-se é preciso, né? E a tendência do futuro é o indivíduo vir a exercer pelo menos 5 profissões ao longo da sua vida, né? Então, juntando talvez algumas até ao mesmo tempo. Então, é uma tendência, né? As coisas estão evoluindo aí para isso. E o que vai diferenciar os humanos dos computadores, das máquinas, né, que substituirão aí, principalmente o operacional, né, que substituirão as habilidades técnicas, é justamente a consciência, essa habilidade comportamental, né? Porque a máquina não tem consciência, né? Então é exatamente isso que a gente precisa desenvolver. É por isso que quando o LinkedIn lá coloca uma lista de comportamentos do profissional do futuro, a maioria são habilidades comportamentais e não habilidades técnicas. Porque as máquinas, elas conseguem calcular, elas conseguem fazer muita matemática, elas conseguem ser assertivas ali, mas elas não têm a consciência, elas não têm o comportamento que a gente pode desenvolver, né? Então a busca pelo autoconhecimento, trabalhar a consciência, fortalecer a identidade, isso é necessário para a gente alinhar e realinhar a nossa jornada pessoal e profissional.